Assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. Já cantava Lulu Santos, né? Pois é, se a titulação de territórios quilombolas continuar no ritmo que tá, passinho de formiga, a finalização das posses para os povos tradicionais só deve acontecer no ano, atenção, 4.732, é isso que você ouviu. Enquanto isso, a média de mortes de quilombolas dobrou entre 2018 e 2022. É necropolítica que chama, né? Vamos ouvir as informações que nos traz a nossa Daiane Oliveira. Daiane, eu vou até voltar aqui no número 4.732. Se for nesse ritmo... Exatamente. Quando a gente pensa, né, já vimos de tudo, poxa, é de uma informação muito geral de que é preciso fazer a demarcação do território quilombola e indígena no Brasil. Isso ninguém questiona que existe essa necessidade. Mas quando a gente percebe, por exemplo, que se levará 2.708 anos no ritmo que nós levamos hoje com o governo federal para a titulação dos territórios quilombolas, que os processos já estão abertos junto ao INCRA, que é o órgão que faz o processo, né, responsável pela execução dessa política de marcação de território e titulação, a gente imagina o quanto atrasado nós estamos e o quanto existe de descaso para com o território quilombola, os povos tradicionais do nosso país. A gente tem uma matéria que já tem uns gráficos que é assim impressionante e absurdo a lentidão do processo de titulação. E vamos partir para alguns pontos. O processo de titulação ele realmente não é um processo muito rápido. Existe a necessidade de se comprovar com documentos, com muitos históricos e muita burocracia também, que os quilombolas estiveram naquelas terras desde a chegada dos primeiros quilombolas. Então, geralmente, os quilombos são seculares. Então, um detalhe é que, quando a fundação dos quilombos muitas vezes não foi datada do seu início, não foi fotografada do seu início, não eram as pessoas que tinham acesso a determinadas ferramentas e nem existia interesse do poder público, há algumas décadas para fazer esse processo. Então, de fato, faltou muito documento, muita informação para a formação da titulação dos territórios quilombolas, que falta esse documento, que é preciso fazer esse resgate. Mas até quem tem os resgates e até quem tem a titulação passa por várias violências do Estado, dos fazendeiros, dos garimpeiros e de outras de empresas. E também, a gente vai falar muito especificamente também das Forças Armadas. Um dos exemplos que a gente vai trazer aqui do Quilombo Rio dos Palmares, Rio dos Macacos, perdão, que fica aqui na Bahia, fica aqui uma região próxima, metropolitana de Salvador, fica muito próximo de Salvador, em que a população, mesmo já com a titulação, não consegue, por exemplo, acesso à água encanada, porque a Marinha, existe um território da Marinha ao entorno, e a Marinha proíbe, por exemplo, passagem de estrutura para acesso ao quilombo. Então, eles não têm acesso à água encanada, não têm acesso, por exemplo, a postes de luz dentro do caminho para chegar até o quilombo. E por aí vai, sabe? É nesse nível que chegam até os quilombos, que já têm a titulação, mas que ainda assim não existe um respeito, nem uma fiscalização por parte do governo federal. Eu vou lhe pedir, doutora Ana, por favor, para abrir a matéria que a gente tem que traz os gráficos, para a gente ver, por exemplo, quanto os nossos últimos presidentes titularam, quantos quilombos foram titulados pelos nossos últimos presidentes. Aí um pouquinho mais abaixo, a gente tem um gráfico com o rostinho dos nossos presidentes, ainda mais abaixo. Isso, exatamente isso. Então, aí a gente consegue ver, por exemplo, que o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, de 95 até 98, foram titulados 6 quilombos. No segundo mandato,
apenas um, de 99 até 2002. Foi em 2002 que foi titulado apenas um. No primeiro mandato de Lula, o ano de 2003, não tem as informações, né? Mas foi quando foi regulamentado o procedimento para a titulação dos territórios quilombolas, e não houve a titulação em 2003, mas houveram mais 6 titulações no primeiro mandato. Mais 6, não, apenas 6, né? De 2004 até 2006. De 2007 a 2010, no segundo mandato do presidente Lula, apenas 10 territórios foram titulados. De 2011 até 2014, já aí nesse caso com a presidente Dilma Rousseff, foram 13 territórios titulados. Dilma Rousseff foi a presidenta que mais titulou territórios quilombolas nas últimas décadas, ou seja, né, na nossa história. Já no processo de Dilma e Temer, né, Dilma seguiu no processo de titulação, titulou 4 territórios, e o Temer titulou, né, no seu processo ali de impeachment, pós-impeachment, né, 2017, 2018, titulou 5, que já estava, né, num processo bem avançado, vamos deixar muito evidente. Mas seguiram, então também foram 10 nesse período, né, Dilma, impeachment e Temer. Já Jair Messias Bolsonaro, eita, isso aí, né? A gente teve, inclusive, um número que me surpreendeu, mas foram apenas 6. Por que me surpreendeu? Mais do que eu esperava dele, né? Exatamente, mas foram apenas 6, mas me surpreendeu porque já foram 6. E aí a gente volta a falar que me surpreendeu porque lembramos que os processos de titulação aumentaram muito com a Dilma Rousseff, então o andamento dos processos, documentação, instrumentalização, a digitalização, isso tudo ajuda a evoluir na assinatura, né, no finalização junto ao presidente. E com o Lula, no ano passado, já houveram 5 territórios titulados, que é um número que, se continuar assim, pelo menos a gente vai ter uma certa expressão um pouquinho maior aí do que já foi no primeiro e no segundo mandato do presidente Lula, que é o que se espera, mas aí ainda assim é muito pouco, não à toa, até 2000, a gente vai precisar de mais 2.708 anos para conseguir titular todos os territórios que estão, nesse momento, em processo de abertura de processo junto ao INCRA. E aí tem algumas pessoas que vão perguntar assim, quantos territórios são? 1.857 territórios que têm processos abertos. E ainda, a gente, né, 1.857 com territórios em aberto, existem ainda outros territórios que podem não ter processos em aberto justamente por falta dessa documentação, estão ainda nesse processo, e, segundo o próprio INCRA, 33,4 mil famílias vivem em territórios quilombolas que ainda não foram regularizados no país. É muita gente vivendo de forma de escassez de muita coisa. E aí, quando a gente vai analisar o CONAC, que é uma entidade que atua junto aos quilombolas, e a gente, né, tem um vídeo que a gente vai mostrar agora, que é justamente falando da importância dessa titulação, porque ela vai muito além só do direito que já deveria ter sido dado para os quilombolas. Ela vai também levar em consideração a questão ambiental, a questão fundiária, agrária. Então, existem muitas outras questões que estão por trás também do direito quilombola. Vamos mostrar o vídeo, doutora Ana? Vamos lá. Esse aqui, né? Isso. De proteção dessas mulheres. É a alocação de recursos para a política do foco, que é a regularização fundiária. Para nós, se não tiver esse ponto, nós temos maior dificuldade de resolver nossas questões. Nós, hoje, quilombola, precisamos da titulação, mas nós também precisamos que o governo federal ele dialogue com o estadual e com o municipal, porque o processo é longo e nós precisamos ser assegurado, ter a questão da segurança. E a titulação nos garante também a reafirmar os direitos tradicionais que nós temos do cuidado à terra, da soberania alimentar, ao acesso à educação, ao acesso à saúde. Então, todas essas políticas públicas, como acesso à terra, é importante reafirmar esse direito. E para nós o tema central é cuidar do nosso povo quilombola. Titulação imediata. É isso. É excelente essas falas, porque elas expõem, né,
que a titulação ela envolve muitas questões que muitas vezes são negligenciadas pelo nosso Estado, e, inclusive, a segurança dos povos quilombolas. E por que a gente vai falar da segurança dos povos quilombolas? Poxa, mas eles já não estão ali vivendo, tudo bem não ter água, mas eles devem estar ali vivendo com uma certa, né, tranquilamente, no seu território, trabalhando como dá. Tem muita gente que pode pensar dessa forma, né, mas não é bem assim. E aí eu vou te pedir, doutora Ana, para mostrar o nosso segundo vídeo, que é do Quilombo Rio dos Macacos, que é um dos depoimentos, né? A gente vai ter 2 depoimentos que são muito marcantes, que mostra um pouco da realidade de quem vive em território quilombola. Vamos lá. A geração da minha idade já nasceu debaixo de violência, né? Não é que dizer que os mais velhos não foi debaixo de violência, foi, mas a minha geração, e a gente, assim, os mais velhos tinham esperança, né? Que não fosse debaixo de violência. Então, é violência em questão do Estado, né? O governo municipal, o governo estadual, o governo federal, que a Marinha representa eles tudo. Então, a gente nasceu vendo como é que mexia num fuzil, né? Atirando tudo. Então nós ficamos velhos sem saber nem o que era um tiro. Certo? A gente não sabia nem o que era distinguir um tiro, porque o tiro que a gente via dentro é a espingarda que se caçava só. Certo? Então a gente não sabia. Depois que a gente cresceu e que a gente viu a Marinha vir para cá, pronto, aí foi a desgraceira toda. Certo? A gente não tem mais paz. A gente teve um tempo que a gente não dormia não, a gente cochilava. E até hoje eu não durmo, eu cochilo. Eu durmo 2 horas de sono todo dia. Teve uma época que a Marinha estava tão violenta com a gente, que a gente passava a noite toda acordada. Certo? Era a noite toda. Teve uma época que foi muito ruim para nós. Certo? Muito, de 2009 até hoje, tem um bocado de gente que dorme só com remédio. Certo? Que é muita perseguição, muita coisa ruim mesmo. Certo? Muita coisa ruim. Então, você veja, né? Eles não estão falando assim de... é uma milícia, é a Marinha? Né? É a Marinha. O Quilombo Rio dos Macacos, ele fica numa região aqui próxima de Nema, ali onde os presidentes vêm passar férias, né, no final do ano, e a Marinha, né, tem uma base naquela região. Tem algumas agravantes nesse processo, porque, observem, eu juro, doutora Ana, que eu trouxe falas que você não iria chorar, porque tem outras falas nesse documentário. Inclusive, esse trabalho é um trabalho que está disponível no YouTube, tem um documentário, tem um filme, Quilombo, né, Rio dos Macacos, também disponível no YouTube, quem tiver interesse podem assistir, e tem algumas outras falas na linha de quando a gente era pequenos, como nós éramos pequenos, a gente tinha que se esconder embaixo da cama, porque quando os homens da Marinha vinham, eles podiam achar que era uma afronta e matar a gente. E tem casos assim aqui no Quilombo. Porque exatamente você tá na isso. sua terra. A Marinha. Exatamente. Sabe? A Marinha. E eu vou te dizer que isso acontece ainda, porque em 2021, um ano após a titulação do território, o Quilombo Rio dos Macacos, eles conseguiram em 2020 a titulação do território. É uma grande conquista. Mas em 2021, por exemplo, houve um encontro aqui na Bahia, do Lula veio fazer a pré-campanha na Bahia, foi um encontro muito bonito, na Assembleia Legislativa, e teve uma mãe que esteve nesse encontro, e ela gritava para o Lula olhar para ela e dizia assim: mataram meu filho está desaparecido e mataram meu filho, eles mataram meu filho, porque é isso, mais uma das denúncias é essa, às vezes, volta e meia, acontece de pessoas sumirem e aparecerem mortas, que estavam chegando no acesso ao Quilombo. É absurdamente doloroso que ainda acontece por uma disputa de terra, mas sim, neste caso, especificamente, estamos falando da Marinha, mas existem diversos outros perigos para o território quilombola, os quilombolas que estão resistindo ainda nas suas terras, e voltamos a falar seculares, né? Quilombos são redutos de resistência, porque até 120 anos atrás as pessoas ainda eram escravizadas, e as pessoas precisavam criar saírem e criarem seus próprios territórios ali para sobreviver. Os quilombos são redutos disso, são redutos de resistência.
né? E a gente tem, por exemplo, aí eu trouxe para ti, doutora Ana, 2 links. Um desses links traz justamente a titulação do território em 2020, mas o segundo, por exemplo, traz, eu vou lhe pedir para mostrar, os jornalistas livres, que traz uma matéria, que agora em 2022, essa matéria, a casa de uma líder comunitária da região ali do Quilombo Rio dos Macacos, foi atingida por disparos de arma de fogo. 3 balas atingiram, aí a foto da mão dela segurando a bala, 3 balas atingiram a casa dessa líder comunitária, sabe? Então, assim, é muito absurdo a gente compreender que nos últimos anos, inclusive, dobrou o número de homicídios de pessoas quilombolas. Muita dessas violências é justamente ligada à disputa territorial, assim como acontece com os povos indígenas, que também houve aumento da violência nos últimos anos contra os povos indígenas, também há com os povos quilombolas. Então, existe sim uma urgência da titulação, né? O mínimo que se deveria acontecer é a titulação. Se não tem ainda documentação, que se procure, que se resolva o que está acontecendo. O INCRA, se não tem pessoal suficiente, vamos contratar, cadê os concursos públicos? É muito importante que haja isso. Por quê? Porque só assim já aumenta a seguridade dos quilombolas que estão naquela região, naquelas regiões. Mas ainda depois da titulação, é muito necessário que se haja fiscalização e que se dê o mínimo que a gente fala é acesso aos direitos básicos. E aí eu volto a dar o exemplo do Rio dos Macacos, porque a gente tem, por exemplo, o Ministério Público, aí eu vou te pedir, doutora Ana, para abrir o outro link que a gente tem, que é do Ministério Público Federal. E o Ministério Público Federal, ele fez o quê? Ele fez uma carta destinada ao presidente Lula. É uma carta muito recente, e nessa carta eles informam, né, descasos que estão acontecendo, e o título já é assim: o Ministério Público Federal defende Quilombo Rio dos Macacos, na Bahia, para evitar responsabilização internacional do Brasil. Por que essa responsabilização internacional? Porque há denúncias de estupros, a denúncia de assassinatos, a denúncia de falta de acesso a, por exemplo, conjuntos habitacionais que estão em construção, a falta de acesso ao serviço essencial como água e energia, segurança das estruturas e, ações, por exemplo, para evitar deslocamento de terras, e por aí vai, sabe? Então, a gente está falando de do mínimo, literalmente do mínimo, para que essas pessoas consigam sobreviver. Então, eu não consigo pensar como é você viver a 1 quilômetro, por exemplo, da região central, de uma capital, de uma cidade central, região metropolitana, e você, por exemplo, não ter acesso à água potável, à água encanada, sabe? E é isso, por exemplo, que muitos territórios quilombolas ainda vivem, justamente por não conseguir essa titulação. E se você não tem titulação, você não tem, se o carteiro não vai lá colocar um CEP, por exemplo, você também não tem acesso a serviços básicos como o Bolsa Família, serviços essenciais para que você consiga. Você muitas vezes tem que sair do seu território para conseguir emprego, volta para casa de noite. Como você volta para casa de noite se o acesso ao quilombo é um acesso escuro e você ainda corre o risco, né, na sua segurança, por alguns, né, seja por garimpeiros, grileiros, empresários, pela marinha, neste caso, sabe? Então, assim, são muitas problemáticas que a gente tem, e a gente espera que, de fato, nosso governo atual não siga com esse pensamento de necropolítica, com esse pensamento de ignorar os povos quilombolas, os povos indígenas, e voltem a todo vapor com a titulação que é muito necessária. E além da titulação, né, o que me chamou a atenção foi isso. A gente começa falando, né, da demora na titulação, e aí abre o negócio e é muito pior, porque não adianta nada, dá a titulação, e aí a pessoa, você não pode acessar o território. Quando acessa, você é vítima de violência. Quando você está no território, você não tem direito ao mínimo de serviço básico para viver, te é negado acesso à água, te é negado acesso à energia elétrica. Peraí, então, que titulação é essa? Né? Te dou a titulação do território, mas inviabilizo por todas as formas
a tua permanência nesse território. É uma farsa. A situação é realmente muito pior ainda do que aquele número, né, de 4 mil e lá vai coisa, que era a previsão de quando terminariam de titular as terras. É muito, muito pior mesmo. Dai, obrigada por trazer esse assunto e dar visibilidade para algo que a gente não está vendo, né? Não tá vendo ganhar o espaço devido. Obrigada. Eu que agradeço. Chat, ficamos por aqui. Eu vou, mas eu volto para dar um tchau.